E aí, rapaz, essa semana tá sendo sangrenta. Os mercados derreteram muito também por conta do aumento da taxa de juros. Parece que a expectativa para a próxima reunião tá sendo um aumento ainda maior do que da última reunião do Fed, e ainda porque parece que eles perderam o controle, já que a inflação do último mês de maio registrou um aumento de 1%. Isso em um mês. Isso, se você olhar o acumulado, acaba sendo a maior inflação desde a década de 80. A soma dessas coisas resultou num mercado extremamente pessimista. Só que tem alguma outra coisa que, se acontecer, pode fazer com que o cenário fique ainda pior. Tem como? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu preciso pensar só como começar. Conscript reporting. Olá, bem-vindo! Meu nome é Felipe Curvelo, já chega deixando o like, se inscreve no canal, porque esse vídeo vai trazer umas informações bem legais. No reporte de inflação da última semana, o Fed anunciou uma variação de preços na casa de 1% no mês de maio. Isso foi 30 pontos base acima do que o mercado estava esperando. E a expectativa é que esse aumento da inflação levasse o Fed a aumentar ainda mais a taxa de juros, fez com que os mercados ficassem num pessimismo absurdo, o que levou o Bitcoin a bater quase ali os 20 mil dólares. Mas eu preciso dizer que o CPI, que é o índice de inflação norte-americana, não é muito bom. Eles ajustam o índice frequentemente para que ele fique mostrando ali informações melhores para o governo. Ou usando um termo melhor, é menos pior, já que a inflação com 1% não é de nenhuma maneira bom. Atualmente o índice oficial dele está em 8,6%, mas tem uma outra ferramenta chamada Trueflation que faz a medição da inflação também de uma maneira mais real, vamos dizer assim, e daí lá, se você olhar a ferramenta, eu vou deixar o link aqui na descrição, está mostrando que a inflação na verdade seria 10,77%. Mas esse cálculo meio troncho aí da inflação não é exclusividade dos Estados Unidos. Todos os índices de inflação acabam não sendo muito bons, já que eles não são nada além de um vetor, ou seja, eles não fazem com que a representação da economia seja fidedigna. E já que esses índices não têm como refletir a realidade 100%, então não é bom que a gente leve eles a ferro e fogo. Porque parando para pensar, se você olhar a variação de preços, vamos dizer, por exemplo, do Big Mac, a variação de preços do Big Mac varia muito diferente da variação de preços da gasolina, ou de pneus, ou de qualquer outro item. Esses itens eles vão variar diferentemente e um índice não vai conseguir pegar a variação de todos eles. Mas fazer o quê? É o que a gente tem hoje, é assim que os mercados eles precificam os investimentos. E daí, com mais pressão inflacionária, cresce também a necessidade do Fed aumentar a taxa básica de juros. E essa é a ferramenta que eles têm para frear a inflação. Só que o problema é que ela está perdendo a eficiência, não está mais dando tão certo quanto dava antes. E daí eu não canso de dizer também que o Fed é o principal causador da inflação que a gente vive hoje. E tudo bem que você tem outras situações que impactam sim a cadeia produtiva, que trazem pressão inflacionária, eles possivelmente impactariam sim o preço das coisas, mas não estaria tão ruim se o Fed não tivesse imprimido trilhões de dólares nos últimos 2 anos e saindo distribuindo por aí em helicopter money, dinheiro de helicóptero. Mas saindo desse tema óbvio e indo para coisas mais específicas, vamos olhar o preço do petróleo. Ele subiu muito nos últimos dias e está chegando na casa dos 120 dólares de novo. E com o aumento do petróleo, tudo fica mais caro. Isso porque não é só a gasolina que precisa dele. Você tem uma economia inteira baseada em petróleo. Óleos minerais, fertilizantes, tintas, pneus, pasta de dente, a lista tende ao infinito. Então não ache que o petróleo morreu só porque falam por aí. Na verdade, na minha opinião, ele está mais vivo do que nunca. E olha a correlação gigante que o petróleo tem com a inflação. Isso para mim só quer dizer o quão dependente a gente ainda é dele. E até por isso que eu tenho uma crítica forte ao movimento ESG, porque beleza, você quer cortar o petróleo, mas você vai colocar o que no lugar dele? Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas aí então, qual é o evento que tem a capacidade de foder
prejudica o mercado inteiro, afundando ainda mais o buraco que a gente está. Eu falei até agora de inflação e taxa de juros. Os dois andam de mãos dadas, até porque um acaba sendo o remédio do outro. Mas aí o problema é que o remédio da inflação, e daí eu preciso abrir um parênteses aqui, porque quando eu digo o remédio da inflação, não é que eu acho isso, tá? É só que o Banco Central, ele acha que o remédio para a inflação é mais taxa de juros, mas eu não concordo com essa afirmação. Mas enfim, o remédio da inflação não está mais fazendo efeito. E nesse cenário, onde você tem uma taxa de juros crescente e mesmo assim a inflação não para de subir, aí você chega em um cenário muito crítico chamado estagflação, que é quando a economia entra em recessão e mesmo assim os preços não param de subir, gerando uma espiral destrutiva de capital gigantesca. E daí talvez você pense, mas bom, a inflação já subiu tanto, é bem provável que agora seja o pico da inflação e daí a gente pode ver nos próximos relatórios de inflação ela caindo. Mas deixa eu te mostrar então alguns dados que de repente podem mostrar que a inflação não vai cair tão cedo. O número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos está subindo, coisa que não se via há um bom tempo por lá. E isso quer dizer duas coisas. O mercado de trabalho está ruim, as pessoas não estão conseguindo arrumar emprego e uma parte considerável daquelas que estavam empregadas estão sendo demitidas dos seus cargos. Eu falei um pouco sobre isso em alguns vídeos atrás. E segundo, o governo continua distribuindo auxílios robustos para as pessoas. Isso é injetar dinheiro diretamente na economia, que por sua vez vai fazer com que os preços não caiam tão cedo. E isso é um combustível gigantesco para o cenário de estagflação. Mas então será que é o fim do túnel? Será que é isso e acabou? Bom, talvez tenha algumas coisas que a gente pode ver que daí sinalizem que a gente não vai entrar nesse cenário. A gente tem alguns propulsores da inflação, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, que também causam crises de abastecimento de alimentos pelo mundo, o lockdown na China, que também causou a mesma crise de abastecimentos, e daí você tem também crises energéticas ao redor do mundo. Se a gente não vê esses gargalos que fazem com que a inflação seja galopante, se a gente não vê uma solução para esses tipos de problemas, né, que não necessariamente precisa ser o fim do conflito, mas pelo menos o fim dos problemas que esse conflito gera, né, o problema de portos fechados ou de abastecimento de alimentos, se a gente não vê uma resposta desses problemas, então a inflação vai continuar apertando. E daí tem outro ponto também, que é a redução do balanço do Fed. Se o Fed reduzisse o seu balanço, isso geraria uma pressão desinflacionária muito forte nos países. Mas de verdade eu não acho que isso vai acontecer, então já pode riscar da lista. E outra coisa é o Fed entender que essa possível redução que a gente enxerga com esses problemas sendo resolvidos, então isso geraria uma desinflação, e daí o Fed entende isso e fala, tudo bem, acho que eu fiz o meu papel, eu não preciso mais aumentar as taxas de juros. E depois que ele toma essa decisão, então, ou ele mantém as taxas de juros por um tempo, ou ele resolve reduzir, isso geraria um ânimo nos mercados, e daí sim a gente poderia enxergar uma melhora. Porque do contrário, se nada disso acontecer, se as pressões inflacionárias continuarem sendo exercidas e o Fed mesmo aumentando a taxa de juros vê que a inflação continua persistindo, então eles vão aumentar a taxa de juros acima de 3%, que é o que o mercado está precificando. E se eles aumentarem a taxa de juros para mais de 3%, aí a gente está duplamente fudido. Esse é o gráfico de reendividamento das pessoas nos Estados Unidos. Ele não só está batendo as suas máximas, como ele está em níveis muito superiores da bolha de 2008. E reendividamento é um empréstimo que as pessoas pegam em cima de outro empréstimo, tipo assim, cartão de crédito. Quando você pega o cartão de crédito, chega a fatura, em vez de você pagar a fatura, você paga o mínimo e continua usando o cartão de crédito, só que você não pagou ele por inteiro. Sobre aquele valor que você não pagou, corre um juros e é bem alto. Então, as pessoas elas acabam se reendividando só pagando a parte mínima daquela dívida. E daquilo vira uma bola de neve até que chega nos níveis que a gente está hoje. E uma coisa é fazer isso com juros a 0%.
E outra coisa é fazer um juros com, vamos supor, 4%, que seria um nível catastrófico de juros. E daí a dúvida, e o Bitcoin? Ele não era cura para isso? Ele não era cura para a inflação? Pois é, se você tem dúvida, eu recomendo que você tire o zoom do gráfico. Mas no curto prazo, ele vai sofrer junto, sim. Uma boa notícia é que ele alcançou a zona verde do MVRV, o que pode indicar que estamos em um fundo. Mas veja, não é nada garantido. Pode ser que ele se aprofunde ainda mais nessa região verde e daí, enfim, dá para alcançar até os 20 mil ou até abaixo disso. Como eu falei em vídeos anteriores, a gente está vivendo um ciclo muito inédito. Então eu vou esperar, cair mais e tudo. Não espere cair mais, porque isso que eu falo não é certeza, não tem nenhuma bola de cristal para antever os movimentos do Bitcoin. O que eu posso te dizer é que existe sim uma probabilidade dele cair mais, mas ele também pode subir, nunca mais atingir esse nível que a gente está vendo hoje. Por isso, o ideal é você não se preocupar com o preço, e sim com os fundamentos. Se você acredita no Bitcoin, se você entende que ele é uma ferramenta para atingir liberdade, que o futuro vai ser baseado em Bitcoin, então por que não comprar recorrentemente? Então eu vou reforçar o que eu já falei em outros vídeos aqui. Tenha outras fontes de renda, mantenha o seu emprego, utilize esse momento para agregar conhecimento a você, compre aos poucos e regularmente. São nesses momentos que você consegue construir a sua riqueza. Mas assim, você precisa reduzir a sua preferência temporal, que é, pense menos no hoje e mais no futuro. Construa hoje o que você imagina que vai ser o seu futuro, porque se você não parar, planejar e entender como você gostaria que seu futuro fosse, ele simplesmente não vai existir, não vai ser só porque você quer alguma coisa que ela vai brotar para você na sua frente. Então procure plantar hoje para colher lá na frente. E eu espero de coração que você consiga sair dessa melhor do que você entrou. E se você precisa de ajuda para monitorar a sua carteira e entender quais criptomoedas fazem sentido ter hoje, então eu recomendo o Ghost Portfolio. O Ghost Portfolio é uma ferramenta que eu desenvolvi para gestão de criptomoedas. Ele é uma ferramenta única, porque você não precisa colocar um monte de informações lá dentro, nem cartão de crédito, nem nada. Você simplesmente cria o seu login, cadastra suas criptomoedas e a partir de agora você consegue monitorar tudo aquilo que você investiu. Tudo fica disponível para você de uma maneira muito prática e visual. Você pode trocar de dólar para real, de real para dólar, inclusive tem até a cotação em Bitcoin. Então testa lá, são 15 dias gratuitos, depois só R$14,99 por mês, menos de 50 centavos por dia. Ganhe tempo e dinheiro com o Ghost Portfolio. O link tá aqui na descrição. Por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, porque assim você me ajuda a crescer e a mensagem a chegar a outras pessoas. As minhas redes sociais vão estar todas aqui embaixo na descrição, então me segue por lá. Muito obrigado se você assistiu até aqui, até a próxima. Tchau, tchau.